Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa, A Arena do Futuro, nessa série sobre Apocalipse e a Resposta. Prepare o seu coração porque hoje nós vamos analisar uma profecia apocalíptica no livro de Daniel. Então, antes da gente entrar no estudo de hoje, eu quero lembrá-lo que temos um curso bíblico maravilhoso em DVD, é novo, foi gravado em 5 países e ele fala sobre profecias. A Última Esperança, 13 temas inéditos, especiais para você. E para agregar mais conhecimento em sua vida espiritual, nós temos uma dica de leitura, que é esse livro da Casa Publicadora Brasileira. Você entra no site da cpb.com.br e pode solicitá-lo, é a nossa dica de leitura. Esse livro fala sobre Daniel, mas tem um outro do mesmo autor, da mesma cor, que fala sobre Apocalipse. Essa é uma maneira do nosso programa contribuir, dando sugestões para você ampliar os conhecimentos na área de profecias, tá bom? Muito bem, agora eu vou guardar aqui o meu DVD e o livro e vamos entrar já no tema de hoje. As 4 bestas no livro de Daniel, especialmente no capítulo 7. Como você já sabe, nós estamos numa série inédita de estudos proféticos em Apocalipse, em Daniel, em toda a Bíblia, mas destacando as profecias apocalípticas. Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada comigo, no livro do profeta Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz assim: No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Até aqui. Bem, nos programas passados, você viu que nós estudamos sobre a tabelinha de conversão profética, para entender justamente essas palavras mais complicadas das profecias bíblicas. Nesse caso, nós precisamos fazer uso da tabelinha mais uma vez. Porque aqui diz assim: Daniel teve uma visão, e ele diz assim: eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Você já sabe que ventos quer dizer guerras e mar quer dizer povos. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. A Bíblia está mostrando um momento de conflito, um momento de guerras, e durante essas guerras, esses conflitos, se destacam 4 grandes nações, 4 impérios. Esses 4 impérios, essas 4 grandes nações, aparecem no livro de Daniel sob a figura de linguagem de animais. Daniel, ele vê 4 animais subindo do mar. É uma expressão extremamente apocalíptica que revela 4 grandes nações surgindo do meio do povo. Vamos analisar os 4 animais. Daniel 7, verso 4, diz assim: O primeiro animal era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, eis que foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Aqui está o primeiro animal. Parecia um leão e tinha asas de águia. Bom, você sabe que uma águia possui 2 asas. Então, esse leão teria, nesse caso, 2 asas. E como nós sabemos, não existe nenhum leão com asas. Nesse caso, esse leão tem 2 asas. Portanto, é um símbolo. Ele representa alguma coisa. Nós já sabemos que animal em profecia significa rei ou reino. Ou seja, o leão aqui representa o primeiro império que dominou o mundo daquela época, daquele tempo. Depois aparece o segundo animal, no verso 5. Diz: Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca entre os dentes trazia 3 costelas. E lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. O segundo animal, o urso, é curioso que ele aparece com 3 costelas entre os dentes. E a Bíblia diz que na visão, Daniel ouviu uma voz que diz assim: Levanta-te e devora muita carne. O segundo animal, o urso, representa o segundo império a conquistar o mundo. Depois vem o terceiro animal, no verso 6, que diz: Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo.
e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Nesse caso, o leopardo, ele representa o terceiro império mundial, que dominaria realmente depois do urso, depois do segundo império. Esse terceiro animal, um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, ele acaba sendo distinto, acaba sendo algo diferente. Nós vamos analisar já já. Vamos ver o quarto animal que está no verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Ok, então já vimos aí os 4 animais. Recapitulando: leão com asas, urso com 3 costelas na boca, leopardo com 4 cabeças e 4 asas e um animal terrível e espantoso com 10 chifres. De acordo com o próprio profeta Daniel, esses 4 animais representam 4 reis e 4 reinos que se levantariam na terra. Veja, por exemplo, Daniel 7:17, que diz assim, Daniel 7:17, esses grandes animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Analisando então, o leão representava o Império Babilônico, o urso representava o Império Medo-Persa, o leopardo representava a Grécia e o animal terrível e espantoso representava Roma. Assim são os 4 animais, as 4 nações, os 4 impérios. Agora, por que o leão, que representava a Babilônia, tinha 2 asas de águia? Para mostrar a rapidez com que Nabucodonosor conquistaria o mundo da sua época. Asas representam velocidade, representam rapidez. Nesse caso, o leão com asas mostra para nós que rapidamente Babilônia conquistaria o mundo. E o domínio babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, foi do ano 606 a.C., 606 a 539 a.C. Você sabe que antes de Cristo a contagem era decrescente. Por isso é de 606 para 539. E esse domínio, esse poder babilônico, acabou. Acabou justamente quando o Império Medo-Persa, através do rio Eufrates, eles entraram em Babilônia, invadiram o palácio, dominaram Babilônia e conquistaram o poder. No caso, o Império Medo-Persa é aqui representado pelo urso. E essas 3 costelas na boca representam a sua maneira feroz, as suas garras na guerra, ou seja, a forma terrível e forte, violenta e estratégica, como o Império Medo-Persa invadiu Babilônia e dominou Babilônia. Os líderes do Império Medo-Persa eram Ciro e Dario. Ambos se uniram, formaram um só exército e, de forma inteligentíssima, dominou Babilônia, conquistou o poder. E o poder, através dos medos e persas, foi de 539 a 331 a.C. Assim dominou o Império Medo-Persa, representado aqui pelo urso. Depois aparece o terceiro animal, que representa o terceiro império, no caso o leopardo, representando a Grécia. A Grécia dominou o mundo do ano 331 a.C. até o ano 168 a.C. O leopardo aqui com 4 cabeças mostra claramente que Alexandre o Grande, imperador grego, tinha 4 homens de sua confiança, 4 generais de sua inteira confiança. Esses 4 homens eram os cabeças da Grécia, por isso que o leopardo tinha 4 cabeças, mostrando que Alexandre não administrava sozinho, mas ele tinha um suporte, ele tinha assessores, ele tinha gente de sua alta confiança. Um detalhe curioso é que Alexandre o Grande conquistou o mundo através da Grécia em um curto espaço de tempo. O domínio grego foi mais rápido que o domínio babilônico. Por isso que o leopardo tinha 4 asas, enquanto o leão tinha somente 2. As 4 asas mostram a velocidade, a rapidez com que a Grécia conquistaria o mundo, como de fato aconteceu. Alexandre o Grande tinha aproximadamente 32 para 33 anos, quando já era o imperador do mundo, quando sua nação era a nação mais importante, mais forte no mundo.
Por isso, aparece o leopardo com 4 cabeças, os 4 homens de confiança de Alexandre, e as 4 asas, a rapidez de conquista. Mas o domínio grego passou, só que o domínio grego foi forte. O domínio grego exerceu uma influência que perdura até hoje. Você sabe que o Novo Testamento da Bíblia foi escrito em grego, a língua da Grécia. Isso mostra a influência e o poder grego naquela época. Entende? Naquela época. Isso chama realmente a nossa atenção, porque o domínio foi político, mas foi também de filosofia, de pensamento. Os grandes filósofos eram gregos, ok? E aí tem também uma influência pela filosofia, ideologias e, claro, por força de guerra e também por força política. De maneira que a Grécia passou, o domínio acabou no ano 168. E aí que entra o 4º animal ou 4º império. Roma assume o poder, Roma domina, Roma conquista. E a Roma, então, a partir do ano 168, passa a dominar. E o domínio romano foi o mais extenso de todos. Vai do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. O que isso significa? Significa que quando Jesus nasceu da Virgem Maria, era Roma que estava no poder. Quando Jesus esteve aqui na terra, Roma estava no poder. Quando Jesus chamou os 12 discípulos e desenvolveu seu ministério, Roma dominava. A morte de Cristo na cruz, a morte de cruz, era uma morte romana. E Pôncio Pilatos era um dos governadores, um dos líderes romanos. Então, na verdade, a palavra de Deus, quando apresenta o 4º animal, apresenta o 4º animal terrível, espantoso, sobremodo forte, com 10 chifres, mostrando que Roma seria um império férreo, um império forte, um império realmente que não só dominaria, como destruiria e perseguiria os cristãos e pessoas até de bem que eram contrárias aos pensamentos e ideologias romanas. Ok, então Roma, ela tem um domínio mais extenso. E quando chega no ano 476, Roma perde o seu poder, perde o seu domínio, e Roma então se divide nos 10 países da Europa. Hoje, o que é Europa hoje, um dia foi tudo Roma. Por isso que o animal tinha 10 chifres. Então esses 10 chifres do 4º animal mostra que os grandes países de hoje, que fazem parte da Europa, um dia estiveram todos sob a batuta, sob o domínio de Roma. Entende? Mas em 476, quando Roma perde o poder, acontece uma divisão, acontece uma separação e Roma então se divide nos 10 países da Europa. Ficou claro para você, né? Assim, nós temos uma visão clara, aberta, interessante e ao mesmo tempo forma simples para que você entenda a história, a Bíblia, a profecia e a visão que Deus deu ao profeta Daniel. Agora chama a atenção também o que está em Daniel 7, verso 8. 7, verso 8. Ouça: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Esse texto é surpreendente, porque a Bíblia primeiro menciona os 4 animais, os 4 impérios, e depois apresenta uma ponta pequena. O texto chama outro pequeno, um chifre pequeno, ou uma ponta pequena. Essa ponta pequena, ela sai do 4º animal, ela sai de Roma. O que seria essa ponta pequena? E o que a Bíblia tem a dizer mais sobre esse assunto? Prepare o seu coração, nós vamos fazer agora um intervalo. Depois do intervalo a gente vai voltar para continuar estudando Daniel capítulo 7. E você vai saber mais detalhes das 4 bestas no livro de Daniel. E uma surpresa, você sabia que esses 4 animais aparecem também em Apocalipse? E o mais interessante, aparecem em Apocalipse capítulo 13. Espere um pouco, nós vamos continuar. Deus te abençoe, chama mais alguém para estudar a Bíblia conosco. Até já.
Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para continuarmos esse tema incrível sobre Daniel capítulo 7 e as 4 bestas que aparecem nesse capítulo. Nós temos ainda muita coisa importante para conversar sobre esse assunto. Agora sim, com a Bíblia na mão, com Jesus no coração, vamos continuar analisando esses detalhes. No primeiro bloco você viu 4 animais: leão, urso, leopardo e animal terrível, representando Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Nós vimos que os 4 impérios já dominaram, seus domínios já passaram e nenhum dos 4 domina hoje. E sabe por que nenhum dos 4 domina hoje? Porque há uma profecia na Bíblia de que somente esses 4 impérios dominariam. Nenhum outro reino dominaria depois de Roma. Ou seja, o único reino que vai ser estabelecido para sempre, a partir do 4º Império Mundial, será o reino de Deus. O reino de Deus será implantado definitivamente na volta de Jesus. E esse reino será um reino eterno, ok? Em relação a poderes políticos, nenhum outro reino, nenhuma outra nação dominaria o mundo como aconteceu com essas 4 nações mencionadas em Daniel capítulo 7. Agora vamos voltar ao texto de Daniel 7 e o verso 8. Foi o versículo que eu li no finalzinho do bloco anterior. Vamos ler outra vez. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Bom, quando o profeta Daniel teve essa visão, ele buscou entender a visão, ele queria saber o significado dessa visão. E veja só o que diz o próprio capítulo 7. Capítulo 7, versículo 15. Eu vou ler os versos 15, 16 e 17, e talvez até um pouquinho mais, para que você possa entender a angústia do profeta, o interesse dele por esse tema e a sua busca pelo entendimento da própria visão que ele teve. Observe o verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Você percebe? O próprio Daniel registra que ele ficou extremamente preocupado com a visão que acabara de ter. Porque, de fato, Daniel 7 é um capítulo extremamente forte, com mensagens de grande responsabilidade e de profecias relacionadas aos nossos dias, ao futuro. Veja agora o que diz o verso 16. Está escrito assim: cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Verso 17. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Agora veja só o verso 19, que é muito interessante. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Olha que impressionante isso. Daniel ficou interessadíssimo em saber a verdade a respeito do 4º animal. Observe que todos os animais tinham características interessantes, mas o 4º animal era tão impressionante, o que ele fazia, o seu aspecto, suas características, que Daniel falou assim: eu quero saber a verdade a respeito do 4º animal. Eu pergunto a você, meu amigo, e a você, minha amiga, você também quer saber a verdade a respeito do 4º animal? Porque já vou dizer, a verdade sobre o 4º animal é contundente, é forte. Vai mexer com você, vai te deixar de cabelo em pé. Você quer saber a verdade sobre o 4º animal? Sim ou não? Vamos, sim ou não? Se você quer saber, então levante a sua mão aí aonde você está. Diga: pastor, eu quero saber. E eu vou lhe mostrar na Bíblia e na história a verdade sobre o 4º animal. Então, prepare-se. Prepare-se, porque nós vamos agora explicar a verdade sobre o 4º animal. Detalhe número 1. Você já sabe que o 4º animal é um símbolo, é uma representação de Roma. Quando se fala em Roma, você precisa ver Roma de 2 formas. A Roma pagã, imperial, e a Roma cristã, papal. Só que esse 4º animal
ele representa Roma nos seus dois níveis, nos seus dois estágios, nas suas duas fases. Esse quarto animal mostra Roma imperial, pagã, e mostra Roma cristã, papal. Veja, o quarto animal com 10 chifres, somente isso representa Roma imperial, que dominou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Ok? Muito bem. Só que Roma imperial, sem entrar na parte religiosa, Roma imperial fez coisas terríveis. Veja, perseguiu os cristãos, matou cristãos, e quando Jesus veio à terra, Jesus foi crucificado numa cruz que era uma pena de morte usada pelos romanos. E um detalhe mais, os 12 apóstolos morreram de forma trágica, e essas mortes foram coordenadas pelo Império Romano. Somente João morreu de morte natural, mas antes os romanos o lançaram dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Então não é à toa que esse animal aparece como terrível e espantoso, representando o Império Romano. Esse Império Romano, toda essa força imperial, política e também de guerra, isso passou, terminou em 476. Mas, alguns anos depois, em 538, ou seja, menos de 100 anos depois, aparece o domínio da Roma religiosa, da Roma espiritual, da Roma papal. Veja, em 538, depois de Cristo no caso, depois de Cristo, aparece a figura papal, e o bispo de Roma assume o poder como sendo o poder político e religioso, mas agora centralizada na figura do Papa. Então, de 538 para frente, o domínio papal se fez presente. E eu vou entrar nesse assunto, nesse detalhe com você agora também. Meu amigo, veja só. Quando Daniel 7, verso 8, fala assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados, e nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e boca que falava com insolência. Esse detalhe do verso 8, essa ponta pequena, é um símbolo do poder religioso que surgiria em Roma. Entendeu? Tudo começou com o tal de Ave César. Ave César, Ave César, Ave César. Ou seja, essa reverência ao imperador romano, esse culto ao imperador romano, de Ave César passou para Ave Maria. E aquela reverência ao imperador romano foi sendo transformada em uma reverência ao líder religioso de Roma. Resumindo, essa ponta pequena do verso 8 representa o poder religioso que surgiria, se estabeleceria, se fortaleceria em Roma. E de fato ocorreu a partir do ano 538, com a supremacia papal e o domínio da Santa Inquisição da Idade Média. Por isso que Daniel realmente ficou impressionado e no verso 19 ele fala assim: eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Entendeu? Daniel, a sua atenção foi chamada para o quarto animal. E a própria Bíblia e a história nos explicam por que esse quarto animal aparece aqui com a seguinte descrição: terrível, espantoso e sobremodo forte. Tinha dentes de ferro, unhas de bronze e 10 chifres. E do meio dos 10 chifres aparece a ponta pequena. Essa ponta pequena, de fato, representa o poder religioso romano. Ou seja, Roma religiosa, Roma espiritual, Roma papal. E eu vou lhe mostrar isso na própria Bíblia. Quer ver? Daniel, prepare-se. Daniel 7, versículo 25. Você pode considerar a partir do verso 23, por exemplo. Quer ver o 23? Vamos dar uma voltada no 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, pisará aos pés e a fará em pedaços. 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro. Esse outro é a ponta pequena.
o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Agora, olha o verso 25, falando da ponta pequena que se levantou de Roma, o poder religioso de Roma. Olha só, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Olha, só esse versículo aqui, só esse versículo, já daria para fazer um programa inteiro, um arena inteirinho. Porque esse versículo é profundo e cheio de significados. A primeira frase dele diz, proferirá palavras contra o Altíssimo. Sabe o que é isso? É que essa ponta pequena tentaria sentar no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. E isso é proferir palavras contra o Altíssimo. A ponta pequena seria colocada numa posição de Deus. Seria reverenciado e adorado como Deus. Entende? Por isso que o texto fala assim, proferirá palavras contra o Altíssimo. E aí o texto continua, magoará os santos do Altíssimo. O que é isso? O que significa magoar os santos do Altíssimo? Quando você vai para Apocalipse 14, verso 12, você descobre que os santos do Altíssimo são os que guardam os mandamentos de Deus. Quer ver? Veja, Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, os santos, de acordo com a Bíblia, são as pessoas fiéis aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E quando fala aqui que a ponta pequena iria magoar os santos do Altíssimo, significa que essa ponta pequena iria perseguir, ferir, magoar os cristãos, os servos de Deus. É isso que está falando. E diz assim, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos seriam entregues nas mãos da ponta pequena por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Uau, isso é incrível, não é? É incrível. A palavra de Deus afirma que a ponta pequena iria mudar a lei de Deus, iria mudar os tempos também. E o povo de Deus seria dominado por essa ponta pequena por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. O que significa isso? É o que a gente vai ver no próximo bloco. Prepare-se, chame um amigo, telefone para alguém, mande um e-mail para alguém, convida mais pessoas, porque o terceiro bloco será espetacular. Deus te abençoe e até já. Muito bem, amigos, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para analisar um pouco melhor todos os detalhes que nós deixamos pendentes no segundo bloco. Agora vamos entrar direto em Daniel 7:25. Bom, Daniel 7:25 diz que a ponta pequena iria mudar os tempos e a lei. Primeiramente vamos falar dos tempos. Você sabe que nós seguimos hoje o calendário gregoriano, ok? O calendário gregoriano. Quem foi Gregório? Foi um papa. Então o calendário que a gente segue hoje é o calendário gregoriano. E esse calendário foi alterado, esse calendário foi mudado. Eles mudaram o calendário, eles mudaram também o detalhe do início e do final de um dia. Por exemplo, de acordo com a Bíblia, o dia começa e termina no pôr do sol. Mas os homens estabeleceram uma outra regra. A regra é, o dia começa e termina meia-noite. Você já ouviu isso, né? Inclusive, na virada do ano se comemora meia-noite. Mas, biblicamente falando, é do pôr do sol ao pôr do sol. Aí você deve estar pensando, pastor, o que isso significa? O que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Tem muito a ver, tem tudo a ver. Por quê? Porque quando você fala dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, lembre-se que o 4º mandamento fala sobre o sábado. E o sábado deve ser guardado do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E se eles mudam e estabelecem uma outra regra para o início e para o término de um dia, consequentemente vai levar as pessoas que são sinceras a se confundirem
E pessoas que não têm muito conhecimento, com o tempo, perderiam esse princípio e a fidelidade seria quebrada. E as pessoas pensariam, bom, termina meia-noite, começa meia-noite, não há nenhum problema. Enquanto que, quando chegar meia-noite, já se passaram aproximadamente 6 horas. Ou passaram algumas horas, melhor dizendo. Entendeu? Por isso que é importante considerar o que diz a Bíblia e não o que dizem os homens. Cuidaria em mudar os tempos e a lei. A lei, no caso, são os 10 mandamentos. Como você sabe, os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. E Deus os escreveu em tábuas de pedra. Esses mandamentos são eternos. Foi o próprio Deus quem os escreveu. E mostrando que o fato de escrever em pedra significa eternidade. Significa que essa lei seria para sempre. Mas a Bíblia diz que a ponta pequena do quarto animal iria mudar a lei. E de fato mudou. Quando você pega a Bíblia Sagrada, e pega o Catecismo Romano, você compara, abra a Bíblia em Êxodo 20 e abra o Catecismo na parte dos 10 mandamentos. E confere os mandamentos da Bíblia Sagrada com os mandamentos do Catecismo. E você vai ver nitidamente a mudança que houve. Eles mexeram pelo menos em 3 mandamentos. Primeiro detalhe, eles tiraram o segundo mandamento que fala das imagens, e se você tem 10, tira 1, necessariamente você tem que ficar com 9. Só que nesse caso, eram 10, eles tiraram o segundo e ainda conseguiram manter 10. Isso é um milagre, um fenômeno. Mas é um milagre de Araque, sabe por quê? Porque eles dividiram o 10º mandamento em 2. E a tentativa era dividir em 2 para cobrir a brecha do segundo mandamento. Resultado, não cobriu a brecha e abriu mais uma. Quando você vai para o 4º mandamento, que fala para guardar o sábado, eles também mexeram nesse mandamento. Tiraram o sábado e botaram o domingo no lugar. Então, tiraram o segundo mandamento das imagens, tiraram o 4º mandamento do sábado, botaram o domingo no lugar e dividiram o 10º em 2 para tentar cobrir a brecha do segundo. Ou seja, o que a Bíblia profetizou, o que está escrito em Daniel 7:25, se cumpriu. E como você já sabe, essa mudança ocorreu de maneira mais efetiva no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo. Só que isso foi acentuado bem depois e tornou-se um mandamento do catecismo tempos depois. E o que diz a Bíblia aconteceu. Cuidaria em mudar os tempos e a lei. E o detalhe final é, e os santos, os servos de Deus, seriam entregues nas mãos da ponta pequena por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ou seja, 3 tempos e meio. O que significam 3 tempos e meio de acordo com a Bíblia? Você lembra do programa em que eu falei sobre a tabelinha de conversão profética? Então você sabe que 1 tempo equivale a 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Metade de 1 tempo, meio ano, metade de 1 ano. Então, nesse caso, 3 tempos e meio seriam 3 anos e meio. Só que eu queria fazer com você a conta um pouquinho diferente. Acompanhe comigo essa conta. Veja, se 1 tempo é 1 ano, então veja, 1 tempo seria igual a 12 meses. Se 2 tempos são 2 anos, seria então igual a 24 meses. Se metade de 1 tempo é igual a metade de 1 ano, seria igual a 6 meses. Então eu tenho aqui, veja, 12 meses, mais 24 meses, mais 6 meses. Resultado, eu tenho 42 meses. Esses 3 tempos e meio de Daniel 7:25 são igual a 42 meses. Seria o período em que os cristãos seriam dominados e perseguidos pela ponta pequena. Quando você vai para Apocalipse capítulo 13, você toma um susto. Apocalipse 13 é de uma clareza tão espetacular que você chega a olhar e ler e reler e ler outra vez, porque é impressionante. Apocalipse 13 fala da besta. Primeira besta, Apocalipse 13, versos de 1 até o 10. Veja o que diz o verso 5. Apocalipse 13, verso 5. Confira. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Viu isso? Você viu isso?
Veja que o que diz Daniel 7:25 está totalmente de acordo com Apocalipse 13, verso 5. Porque lá diz que o povo de Deus seria entregue nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que traduzidos em meses dá 42 meses. E Apocalipse 13, verso 5 é categórico. Os cristãos seriam perseguidos pela besta do Apocalipse por 42 meses proféticos. Uau, isso é incrível. E quando você pega 42 meses e multiplica por 30, veja, 42 vezes 30, sabe o que vai dar? 1.260 dias, ok? E aí, para sua surpresa, para impactar mais o seu coração, veja o que diz Apocalipse 12, verso 6. Diz assim, 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Isso é incrível. Eu sou apaixonado pelo Apocalipse, apaixonado pelas profecias por causa disso. Você viu? Daniel 7:25 em acordo com Apocalipse 13:5, em acordo com Apocalipse 12, verso 6. E aqui, resumindo, aqueles 3 tempos e meio são 42 meses, que são 1.260 dias, e cada dia equivale a 1 ano. Portanto, período total, 1.260 anos. E não se fala mais nisso. Ficou claro para você? Veja, 1.260 anos. Esse foi o período da perseguição, do domínio papal, da Idade Média, da Santa Inquisição, do período em que as verdades foram perseguidas, os cristãos também, e a verdade de Deus foi lançada por terra. Exatamente como diz o livro do profeta Daniel ao falar do 4º animal. Você teve uma ideia, você entendeu por que Daniel queria saber a verdade sobre o 4º animal? Você viu por que Daniel se interessou tanto pelo 4º animal? Porque, de fato, na verdade, o que Daniel estava mencionando, o que Deus lhe mostrou em visão e sonho, é algo muito profundo. É algo tão profundo, como você já pôde ver, que nós precisamos parar e tomar uma decisão. Porque isso que aconteceu no passado, reflete no presente e ainda vai refletir no futuro. Porque essa história não acaba por aqui. Eu quero voltar a esse assunto nos próximos programas, para que você e eu tenhamos claros, bem claros, claro o que está realmente por trás de toda esta profecia. Mas agora eu preciso ter aquela conversa com você, de coração a coração, e eu lhe convido a sentar comigo aqui na minha cadeira, na minha poltrona, para que a gente possa conversar mais intimamente. Tudo bem? Tudo ok com você? Então agora, meu amigo, chega mais perto. Não fica tão longe, pode vir mais perto, aproxima-se da televisão, chega perto de mim, sou seu amigo, somos irmãos, sou o seu pastor e aqui nós estamos para estudar a Bíblia. Sabe de uma coisa? Quando eu estudo um assunto como esse, dentro do meu coração tem uma mistura de sentimentos. Eu penso assim, como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é misericordioso para conosco. E por outro lado eu penso, como tem gente que dá brecha para o inimigo e são instrumentos usados pelo inimigo para pisar na verdade. Mas graças a Deus que hoje nós temos a Bíblia e temos liberdade de expressão para estudar a Bíblia, estudar a história, entender a verdade e tomar decisões. Eu agradeço muito a você, porque você está aqui comigo, sentado, sentada, ou quem sabe até mesmo em pé, ou quem sabe deitado numa cama e está estudando a palavra de Deus. O que Deus deseja é que você não só compreenda a Bíblia, mas tome uma decisão. O que a gente viu no programa passado, quando a gente estudou sobre as colunas da verdade e o grande conflito, é que esse 4º animal, terrível e espantoso, ele iria mexer de verdade, ele iria mexer de forma assim diabólica, nas verdades de Deus. Iria jogar a verdade de Deus por terra, iria pisar e iria levar muita gente à perdição. Mas hoje, levante a mão para o céu e agradeça a Deus porque a verdade chega até você e porque Jesus ama você, porque Jesus está chamando você para que hoje seja o início de uma nova vida. Que a partir de hoje você seja um estudante
aplicado da Bíblia Sagrada e que tome decisões pela verdade e que seja fiel aos princípios de Deus. Não importam os homens, os líderes, não importa o que os homens fizeram ou fazem. O que importa mesmo é a sua decisão pela verdade, é a sua decisão em seguir o que diz a palavra de Deus. Você quer fazer isso? Você deseja seguir os princípios da palavra de Deus? Você deseja entregar sua vida a Jesus e nascer de novo? Então, procure uma igreja adventista. Vá até lá, estude a Bíblia conosco, conheça mais a verdade e entregue sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo programa de hoje. Nós entendemos bem a Tua palavra. Estamos decididos a andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Como está escrito na Tua palavra, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós queremos obedecer o Senhor e não aos homens. Por isso, eu entrego essa mulher, esse homem, essa família nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.